Pai, você fica aí cuidando das plantas. A gente volta domingo. Foi assim que meu filho Ricardo me tratou antes de partir para a praia com a família da esposa. Como se eu fosse o caseiro da própria casa. Meu nome é Sebastião, tenho 78 anos. E essa é uma história que preciso contar para vocês sobre o dia em que meu próprio filho descobriu quem realmente manda nesta casa. Uma história sobre respeito, sobre limites e sobre como às vezes a vida nos ensina lições que a gente nunca esquece. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova aqui. Foi numa sexta-feira que eles apareceram aqui em casa. Ricardo e a Patrícia, com as malas prontas, aquela pressa de sempre, aquele jeito de quem está fazendo o favor de aparecer. Pai, a gente vai passar o fim de semana na praia com os pais da Patrícia. Nem pergunta se eu queria ir. Nem pergunta se eu estava bem. Só informa, como se eu fosse funcionário. Eu olhei para aquele homem de 35 anos na minha frente. O mesmo menino que eu carreguei no colo, que ensinei a amarrar o sapato, que consolei quando chorava. Agora me olhando como se eu fosse apenas um problema para ser resolvido. Você fica aí cuidando das plantas, tá bom? Sabe o que eu fiz? Sorri. Disse que tudo bem, porque às vezes, meu amigo, a gente precisa deixar as pessoas mostrarem exatamente quem elas são. E meu filho, bem, meu filho ainda não sabia com quem estava mexendo. Eles foram embora numa sexta de tarde e eu fiquei ali, parado na porta de casa, vendo o carro sumir na esquina. 40 anos dirigindo ônibus nesta cidade me ensinou uma coisa. Tem gente que sobe no ônibus achando que o motorista é invisível. Tratam a gente como se fôssemos só um objeto para levá-los onde querem. Nunca pensei que meu próprio filho ia me tratar da mesma forma. Entrei em casa e o silêncio bateu diferente. Não era aquele silêncio gostoso de quem está em paz. Era o silêncio de quem acabou de ser humilhado na própria casa. Olhei para as plantas do quintal, aquelas mesmas plantas que eu regava todo dia, que eu cuidava com carinho, e agora tinha virado minha obrigação, enquanto eles se divertiam. Sabe o que mais me doeu? Não foi nem o fato de não ter sido convidado para a viagem. Foi o jeito, foi a frieza, foi a certeza de que eu era só um estorvo na vida deles. Fiquei ali no quintal, regador na mão, lembrando de quando o Ricardo era pequeno e me ajudava a cuidar da horta. Ele adorava mexer na terra, plantar tomatinho cereja, ficar esperando crescer. Onde foi parar aquele menino? A primeira noite passou devagar. Fiz meu jantar simples, arroz, feijão, um bifinho, sentei na mesa da cozinha e comi sozinho. A casa parecia maior, mais vazia. Liguei a televisão, assisti as notícias, mas minha cabeça estava longe. Ficava pensando em como as coisas tinham mudado tanto depois que a Neuza morreu. Quando ela era viva, o Ricardo ainda visitava a gente com regularidade. Não era aquela maravilha, mas pelo menos demonstrava um mínimo de consideração. Depois que ela se foi como se eu tivesse perdido não só minha esposa, mas também meu filho. Como se ela fosse a ponte entre nós dois. E quando ela partiu, a ponte desabou junto. Sábado de manhã acordei cedo, como sempre. 40 anos levantando às 4 da manhã não some do corpo da gente só porque aposentou. Fiz meu café, sentei na varanda e fiquei olhando a rua acordar. Os vizinhos saindo para trabalhar, as crianças indo para a escola, a vida seguindo normal para todo mundo, menos para mim. Foi aí que veio a dona Carmen, minha vizinha de anos, com aquele jeitinho dela. Sebastião, cadê o Ricardo e a Patrícia? Não vi eles saindo hoje cedo. Eu expliquei que tinham viajado para a praia. Ah, que bom. E você não foi junto? A pergunta mais simples do mundo, mas que me atravessou como uma faca. Não, dona Carmen. Eu fiquei cuidando das plantas. Ela me olhou com aquela cara de quem entendeu tudo sem eu precisar explicar nada. Dona Carmen tem 82 anos, perdeu o marido há 5 anos e sabe bem como é ser tratado como descartável pelos próprios filhos. Sebastião, você não é empregado de ninguém, viu? Você é pai, é dono da sua própria casa. E foi embora, me deixando com aquelas palavras ecoando na cabeça. O resto do sábado passou arrastado. Reguei as plantas, arrumei a casa, organizei uns papéis velhos que estavam guardados na gaveta. No meio dos papéis, achei umas fotos do Ricardo quando era criança. Ele sorrindo, me abraçando, brincando no quintal.
Parecia outra pessoa. Parecia meu filho de verdade. Domingo foi igual. Silêncio, solidão e aquela sensação de abandono que ia crescendo no peito. Eles nem ligaram para saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se a casa estava em ordem. Nada. Como se eu fosse só o zelador temporário da propriedade deles. Segunda-feira chegou e eles ainda não tinham voltado. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Comecei a ficar irritado de verdade. Não era só tristeza mais não. Era raiva. Raiva de estar sendo tratado como lixo pelo próprio sangue. Raiva de ter criado um filho que me desrespeitava dessa forma. Terça-feira, a mesma coisa. Silêncio total. Eu ali, cuidando da casa como um empregado, enquanto eles se divertiam na praia sem dar a mínima para mim. Foi quando comecei a pensar que talvez fosse hora de tomar uma atitude. Não do jeito fraco, choroso, implorando por atenção. Do meu jeito. Do jeito de quem trabalhou a vida inteira e não aceita desrespeito de ninguém. Foi aí que tive uma ideia. Uma ideia que ia ensinar para o meu filho uma lição que ele nunca mais ia esquecer. Peguei o telefone, liguei para o banco e fiz uma coisa que eu tinha todo o direito de fazer, mas que nunca tinha feito antes. Uma coisa que ia mostrar para o Ricardo quem realmente mandava nessa história toda. Na quarta-feira de manhã, às 9h40, eu estava tomando meu café tranquilo quando o telefone tocou. Era o Ricardo. E pela primeira vez em muito tempo, a voz dele não estava com aquela frieza de sempre. Estava desesperada. Pai, por que o cartão não quer passar? A voz do Ricardo do outro lado da linha estava diferente. Não era mais aquela voz fria, superior de quem está fazendo favor. Era a voz de quem estava em apuro. Era a voz de quem precisava de mim. Eu quase cuspi o café. Depois de 5 dias sem dar notícia, sem perguntar se eu estava vivo ou morto, a primeira coisa que ele me pergunta é sobre cartão. Não. Oi, pai. Como você tá? Não, pai. Desculpa não ter ligado. Não, pai. Tá tudo bem aí? Direto ao assunto. Cartão. Bom dia para você também, Ricardo. Eu respondi bem devagar, saboreando cada palavra. Tô bem. Obrigado por perguntar. As plantas também estão bem caso você queira saber. A casa continua de pé. Pai, não é hora para isso. O cartão não tá passando e a gente tá numa situação complicada aqui. Você pode verificar o que tá acontecendo? Situação complicada. Interessante como quando a coisa aperta, eu deixo de ser o velho inútil e viro a solução dos problemas. Interessante como quando o dinheiro não sai, eu viro importante de novo. Ah, o cartão não tá passando? Que estranho isso, né, filho? Eu fiz questão de soar genuinamente surpreso. Qual cartão mesmo que você tá falando? Pai, pelo amor de Deus, o cartão da conta conjunta, aquele que você me deu para usar em emergências. Emergências. Viagem para a praia com a família da esposa virou emergência. Que mundo interessante esse que meu filho vive. Um mundo onde abandonar o pai para cuidar de plantas é normal, mas não conseguir pagar a conta do restaurante na praia é emergência. Ah, sim, a conta conjunta, eu disse fingindo que estava lembrando. Deixa eu ver aqui. Nossa, que memória ruim a minha. Você pode me lembrar mesmo qual é o propósito dessa conta? Para que mesmo que eu deixei você ter acesso? Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir a respiração dele ficando mais acelerada. Conseguia imaginar a cara dele, vermelho de nervoso. A Patrícia do lado fazendo pressão. Os sogros olhando a situação toda. Pai, você falou que era para emergências e necessidades. A gente está precisando agora. Necessidades, eu repeti, deixando a palavra ecoar. Entendi. E me diz uma coisa, filho. Desde quando que praia é necessidade? Desde quando que viagem com os sogros é emergência? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado. Eu conseguia quase ouvir os neurônios dele funcionando, tentando entender o que estava acontecendo. Pai, você bloqueou o cartão? Bloqueei? Eu fingi surpresa novamente. Por que eu faria uma coisa dessas? Será que o banco não teria bloqueado por algum motivo? Atividade suspeita, talvez? Gastos em locais estranhos? A verdade é que, na segunda-feira, depois de passar o fim de semana sendo tratado como empregado, eu liguei para o banco e cancelei o cartão adicional. Simples assim. Meu dinheiro, minha conta, minha decisão. Direito que eu sempre tive, mas que nunca usei porque confiava no meu filho. Porque achava que ele tinha educação e respeito. Pai, a gente está no restaurante. Todo mundo olhando. A Patrícia está passando vergonha. Os pais dela estão aqui.
Você não pode fazer isso comigo. Fazer o quê, Ricardo? Cancelar meu próprio cartão na minha própria conta? Engraçado. Eu achei que quem não podia fazer alguma coisa era você. Não podia me tratar como empregado. Não podia me abandonar aqui como se eu fosse um cachorro. Não podia desaparecer por 5 dias sem dar notícia. Pai, por favor, a gente conversa isso depois. Agora destrava o cartão que eu resolvo com você em casa. Resolve comigo, como se o problema fosse meu, como se eu tivesse feito alguma coisa errada, como se tratar o próprio pai com respeito fosse favor. Sabe o que é mais interessante, Ricardo? 40 anos eu trabalhei. 40 anos acordando às 4 da manhã, dirigindo ônibus nesta cidade, aturando trânsito, aturando gente mal educada, juntando dinheiro centavo por centavo. Sabe para quê? Para ter uma velhice digna, para não depender de ninguém, para não ser um peso. Pai, você não é um peso. Não sou mesmo, eu cortei ele. Porque peso é quem depende dos outros. Eu não dependo de ninguém. Tenho minha casa, tenho minha aposentadoria, tenho minha dignidade. Quem depende de quem aqui, Ricardo? Outro silêncio, mais pesado ainda, do tipo de silêncio que vem quando a realidade bate na cara da gente. Pai, olha, eu reconheço que a gente não tratou você bem antes de viajar, mas agora não é hora para isso. A gente tá numa situação, eu repeti. Vocês criaram a situação, agora vocês resolvem a situação. Simples assim. Como assim a gente resolve? Pai, você não pode me deixar na mão assim. Na mão. Ele falou que eu estava deixando ele na mão. O homem que me deixou 5 dias sozinho, cuidando de plantas como se eu fosse empregado, achava que eu estava deixando ele na mão. Ricardo, você tem 35 anos. Tem emprego, tem carro, tem cartão próprio. Como é que você não consegue pagar uma conta de restaurante? Por que precisa do dinheiro do pai? Pai, a gente gastou mais do que esperava. O hotel foi mais caro, os passeios, as refeições. A gente contava com essa reserva. Reserva. Meu suor de 40 anos virou reserva na cabeça dele. Meu sacrifício, meu trabalho, minhas madrugadas geladas dirigindo ônibus, viraram a reserva particular dele para bancar vida boa com os sogros. Entendi. Então vocês fizeram uma viagem que não podiam pagar, contando com o dinheiro do velho. É isso? Não é assim, pai. Como é então, Ricardo? Me explica como é. Eu conseguia ouvir vozes de fundo, a Patrícia falando alguma coisa, movimento de restaurante. Conseguia imaginar a cena toda. Eles ali, envergonhados, sem conseguir pagar a conta, dependendo do pai que trataram como lixo. Pai, por favor, destrava o cartão. Quando a gente voltar, a gente conversa direito sobre tudo isso. Conversamos agora mesmo, Ricardo. Me diz uma coisa. Quantas vezes você ligou para mim nesses 5 dias? Pai. Quantas vezes, Ricardo? Nenhuma. Ele respondeu baixinho. Nenhuma. Eu repeti. 5 dias, filho. 5 dias que você não fez questão de saber se eu estava vivo ou morto. Se eu tinha passado mal. Se precisava de alguma coisa. Se a casa estava bem. Nada. E agora que o cartão não passa, eu virei importante de novo. Pai, a gente estava curtindo as férias. Às custas de quem, Ricardo? Às custas de quem vocês estavam curtindo as férias? Ele não soube responder. Ficou ali, do outro lado da linha, respirando pesado, tentando encontrar uma justificativa que não existia. Porque a verdade é dura de engolir quando a gente vive anos se enganando. A verdade é que ele estava curtindo as férias às custas do pai que abandonou em casa como se fosse um empregado qualquer. Ricardo, eu continuei. Você quer saber uma coisa? Durante esses 5 dias que vocês sumiram, eu fiquei aqui pensando em como as coisas chegaram nesse ponto, pensando em onde foi que eu errei como pai, porque alguma coisa eu devo ter feito errado para criar um filho que me trata desse jeito. Eu fiz uma pausa, deixei ele digerir as palavras, mas sabe o que eu descobri? Que não foi erro meu, não. Foi excesso de bondade minha. Foi dar demais, facilitar demais, permitir demais. Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir o movimento do restaurante, gente conversando, pratos batendo. Conseguia imaginar a cena. Meu filho ali, no meio de toda aquela gente, com a cara vermelha de vergonha, a Patrícia bufando de raiva, os sogros olhando com aquela cara de reprovação, e a conta ali na mesa, esperando para ser paga. Pai, olha só, eu reconheço que a gente não agiu certo, tá bom? Eu tô reconhecendo.
Mas agora não é hora para fazer justiça. A gente resolve isso quando voltar. A voz dele estava cada vez mais desesperada, mais implorante. Interessante como a necessidade muda o tom das pessoas. Não é hora para fazer justiça? Eu repeti as palavras dele devagar, deixando elas ecoarem. E quando é que é hora, Ricardo? Quando é que é hora de tratar o próprio pai com respeito? Quando é que é hora de reconhecer que eu não sou empregado de ninguém? Quando é que é hora de lembrar que essa casa é minha, que esse dinheiro é meu suor de 40 anos de trabalho? Pai, pelo amor de Deus, todo mundo tá olhando aqui. A Patrícia tá passando o maior vexame. A Patrícia. Eu quase ri. Engraçado como agora a preocupação é com o vexame da Patrícia. E comigo? 5 dias sendo humilhado na minha própria casa? Isso não é vexame? 5 dias sendo tratado como zelador? Isso não é vergonha? Ah, mas isso não importa, né? Porque o velho não sente, o velho não tem dignidade, o velho só serve para cuidar de plantas e financiar viagem dos outros. Eu conseguia ouvir ele respirando pesado, provavelmente passando a mão no cabelo, aquele jeito nervoso que ele tinha desde pequeno quando se metia em confusão. A diferença é que quando ele era criança, eu resolvia os problemas dele. Agora ele que tinha que aprender a resolver os próprios problemas. Pai, me diz quanto é que a gente deve. Eu pago tudo quando voltar. Com juros, se você quiser. Mas pelo amor de Deus, destrava esse cartão agora. Quanto vocês devem? Eu fingi que estava pensando. Rapaz, é difícil calcular. Não é só dinheiro não, Ricardo. Vocês devem respeito, devem consideração. Devem aqueles 5 dias que eu fiquei aqui sozinho, preocupado, sem saber se vocês estavam bem ou mal. Devem uma explicação de por que eu não mereço nenhum telefonema. Pai, a gente estava curtindo. Às vezes a gente esquece de ligar mesmo. Esquece. Eu deixei a palavra pairar no ar. 40 anos eu não esqueci um dia de trabalhar para sustentar você. 8 anos eu não esqueci de cuidar da sua mãe quando ela estava doente. 3 anos eu não esqueci de ajudar você a comprar esse carro que vocês usaram para ir para a praia. Mas você esquece de ligar para o pai em 5 dias. Que memória seletiva interessante. Eu consegui ouvir a Patrícia falando alguma coisa no fundo. A voz dela alterada, nervosa. Provavelmente mandando ele resolver logo aquilo. Provavelmente preocupada com o que os pais dela iam pensar. Provavelmente achando que o sogro estava sendo muito difícil. Pai, a Patrícia quer falar com você. Ah, agora a Patrícia quer falar comigo? Eu não consegui segurar o sarcasmo. 5 dias ela não quis nem saber se eu estava vivo, mas agora que precisa do meu dinheiro, ela quer falar comigo. Que interessante. Pai, por favor. Não, Ricardo. A Patrícia não precisa falar comigo, não. Eu sei exatamente o que ela quer falar. Ela quer que eu resolva o problema dela. Ela quer que eu tire ela do vexame. Ela quer que eu banque a vida boa dela. Mas comigo, ela nunca quis conversar sobre respeito, sobre família, sobre tratamento digno. Pai, você está sendo injusto. Injusto? A palavra me atingiu como um tapa na cara. Eu tô sendo injusto? Ricardo, me diz aí o que é injusto. Deixar o pai de 78 anos sozinho cuidando de plantas enquanto vai viajar? Ou cancelar um cartão da própria conta própria? Silêncio de novo. Um silêncio pesado, carregado de vergonha e realidade. Porque quando a gente coloca as coisas em perspectiva, fica difícil continuar fingindo que tá certo. Pai, olha, eu sei que a gente errou. Eu sei que tratamos você mal. Mas agora a gente precisa da sua ajuda. Depois a gente acerta tudo isso. Depois. Eu quase ri de novo. Sempre depois, né, Ricardo? Depois a gente conversa, depois a gente acerta, depois a gente melhora. Mas o agora é sempre para eu resolver os problemas de vocês. O agora é sempre para eu dar dinheiro, dar suporte, dar soluções. E o depois nunca chega. Não é assim, pai. Como é então? Me explica como é, Ricardo. Me explica como um homem de 35 anos, formado, empregado, casado, não consegue pagar uma conta de restaurante sem depender do pai. Me explica como é que vocês planejaram uma viagem contando com dinheiro que não é de vocês. Eu conseguia ouvir movimento do outro lado, vozes se aproximando. Provavelmente o garçom querendo resolver a situação da conta. Conseguia imaginar o desespero crescendo, a pressão aumentando, a realidade batendo na cara dele. Pai, a conta tá 890. A gente não tem esse dinheiro todo no cartão. A gente contava com a reserva da conta conjunta.
R$ 990. Uma conta de R$ 990 que eles não conseguiam pagar. E ainda tinham coragem de chamar aquilo de emergência. Ainda tinham coragem de me cobrar como se eu tivesse obrigação de bancar a vida boa deles. Ricardo, você ganha quanto por mês? Pai, isso não vem ao caso. Vem ao caso sim. Você ganha quanto? 4.500. R$ 4.500 por mês e não consegue pagar uma conta de R$ 900. Eu deixei a informação ecoar. Onde é que está o problema aí, filho? O problema é que a gente gastou mais do que esperava, pai. A viagem ficou mais cara, o hotel aumentou o preço na última hora, a gente teve que comer fora todos os dias. A voz dele estava ficando cada vez mais desesperada, procurando justificativas que não colavam. Entendi, eu respondi bem calmo. Então vocês fizeram uma viagem sem planejamento financeiro. Gastaram mais do que tinham. E agora querem que eu resolva o problema. É isso? Eu fiz uma pausa. Deixei a pergunta ecoar. Ricardo, me diz uma coisa. Quando você era criança, eu te ensinei a gastar dinheiro que não tinha? Pai, não é hora para lição de moral. Não é hora? Eu senti o sangue ferver. 40 anos eu trabalhei dando lição de moral, Ricardo. 40 anos mostrando o valor do trabalho, da responsabilidade, do respeito. E aparentemente você não aprendeu nada. Então talvez agora seja exatamente a hora da lição de moral. Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir a Patrícia falando baixinho, provavelmente reclamando, provavelmente mandando ele resolver logo aquilo. Conseguia imaginar os pais dela ali, julgando a situação toda, pensando que tipo de família tinham se metido. E, sinceramente, eles tinham todo o direito de julgar. Por que tipo de homem de 35 anos não consegue bancar uma viagem que ele mesmo planejou? Pai, olha, eu prometo que quando a gente voltar, a gente conversa sobre tudo isso. Sobre respeito, sobre família, sobre tudo. Mas agora eu preciso que você destrave esse cartão. Por favor. Promete? Eu quase ri. Ricardo, você prometeu que ia me levar no médico mês passado. Prometeu que ia arrumar aquela goteira do banheiro. Prometeu que ia passar mais tempo comigo depois que sua mãe morreu. Suas promessas não valem muito, filho. Silêncio pesado. Porque ele sabia que eu estava certo. Ele sabia que as promessas dele eram só palavras vazias para me acalmar no momento, mas que depois nunca se concretizavam. Pai, essa é diferente. Dessa vez eu cumpro. Por que dessa vez seria diferente, Ricardo? O que mudou? A única diferença é que agora vocês precisam de mim. Agora que o dinheiro não está saindo, eu virei importante. Quando não precisam, eu sou só o velho que cuida de plantas. Eu conseguia ouvir ele respirando pesado, provavelmente suando frio. Provavelmente sentindo o peso dos olhares no restaurante, a pressão da situação, a realidade da dependência dele. Pai, me diz o que você quer que eu faça. Qual é o preço para você destrar o cartão? Preço? A palavra me atingiu como uma punhalada. Você acha que tem preço, Ricardo? Você acha que respeito se compra? Que dignidade se negocia? Que amor de pai se vende? Não é isso, pai. Eu só quero saber como resolver essa situação. A situação já está resolvida, filho. Você que criou, você que resolve. Com o próprio dinheiro, com o próprio esforço, com a própria responsabilidade. Do mesmo jeito que eu resolvi meus problemas a vida inteira. Pai, você não pode me deixar na mão assim. Não na frente dos pais da Patrícia. Não posso te deixar na mão? Eu senti uma raiva antiga subindo do peito. Ricardo, me diz quantas vezes eu te deixei na mão. Quantas vezes, quando você era criança, eu não consegui comprar o que você queria? Quantas vezes eu faltei na reunião da escola? Quantas vezes eu não te busquei quando você precisava? Pai, quantas vezes, Ricardo? Nenhuma. Ele admitiu baixinho. Nenhuma. Eu repeti. 35 anos, filho. 35 anos que eu nunca te deixei na mão. Nunca. Nem quando eu estava sem dinheiro, nem quando eu estava doente, nem quando eu estava cansado. Sempre dei um jeito. Sempre resolvi. Sempre coloquei você em primeiro lugar. Eu fiz uma pausa. Deixei as palavras afundarem. E qual foi a primeira oportunidade que você teve de retribuir? Me deixou sozinho cuidando de plantas enquanto foi se divertir. Pai, a gente não pensou que... Não pensaram em quê, Ricardo? Não pensaram que eu tenho sentimentos? Não pensaram que eu tenho dignidade? Não pensaram que eu mereço respeito? Minha voz estava ficando mais alta, mais firme. Ou não pensaram mesmo
Porque para vocês eu sou só o banco do vovô. Eu conseguia ouvir barulho de pratos, movimento de restaurante, a vida normal das pessoas continuando enquanto meu filho aprendia na marra o que é responsabilidade. Pai, eu sei que a gente errou. Eu reconheço. Mas você também está errando agora. Você está me humilhando. Humilhando? A palavra me fez rir, mas não foi uma risada alegre. Ricardo, humilhação é o que eu senti quando vocês me trataram como empregado. Humilhação é ficar 5 dias sem saber se vocês estavam vivos ou mortos. Humilhação é descobrir que o próprio filho só liga quando precisa de dinheiro. Não é assim, pai. Como é então? Me explica como é. Me explica porque a primeira palavra que você me disse não foi: "Oi, pai, como você tá?", mas por que o cartão não passa. Me explica por que você não ligou em 5 dias, mas na hora que o dinheiro empacou, o telefone funcionou perfeitamente. Silêncio de novo. Porque ele sabia que não tinha explicação. Porque ele sabia que tinha sido pego em flagrante sendo exatamente o que eu estava dizendo. Um filho interesseiro que só lembrava do pai quando precisava de alguma coisa. Pai, olha, eu admito que a gente não agiu certo. Tá bom? Eu tô admitindo meus erros. Agora me ajuda a sair dessa situação. Admitir não basta, Ricardo. Qualquer um admite erro quando tá com a corda no pescoço. O difícil é reconhecer erro quando não precisa de nada. O difícil é tratar com respeito quando não quer favor nenhum. Eu conseguia ouvir vozes se aproximando, provavelmente alguém da administração do restaurante vindo resolver a situação. Conseguia imaginar o constrangimento aumentando, a pressão crescendo, a realidade batendo com força. Pai, o gerente do restaurante está vindo aqui. Você não pode fazer isso comigo, não na frente de toda essa gente. Não posso fazer o quê? Exercer meus direitos sobre minha própria conta? Ricardo, você tem noção do que você está falando? Você está me cobrando porque eu cancelei meu próprio cartão da minha própria conta com meu próprio dinheiro? Pai, você sabe que não é isso. É exatamente isso, sim. Você está me cobrando porque eu tomei uma decisão sobre o meu dinheiro. Você está me tratando como se eu fosse obrigado a bancar a vida de vocês. Como se fosse minha obrigação financiar viagem que vocês não podem pagar. Pai, a gente sempre teve esse acordo. Acordo? Eu parei. Respirei fundo. Que acordo, Ricardo? Eu não lembro de ter assinado acordo nenhum me obrigando a bancar vida boa de filho ingrato. Eu não lembro de ter concordado em ser tratado como empregado em troca de financiar férias dos outros. Pai, não foi isso. Foi sim, Ricardo. Foi exatamente isso. Vocês me usaram. Me deixaram aqui como zelador da casa. Sumiram por 5 dias sem dar notícia. E ainda por cima contavam com o meu dinheiro para bancar a farra. E agora que o plano não deu certo, eu que sou o vilão da história. Eu conseguia ouvir a respiração dele cada vez mais acelerada, a pressão da situação pesando. Conseguia imaginar ele suando, nervoso, sentindo na pele o que é depender dos outros. Pai, me diz o que você quer. Você quer que eu peça desculpas? Eu peço. Você quer que eu prometa que nunca mais vai acontecer? Eu prometo. Você quer que eu reconheça que errei? Eu reconheço. Agora me ajuda. Não é sobre o que eu quero, Ricardo. É sobre o que é certo. E o certo é você aprender a assumir as consequências dos seus atos. O certo é você entender que não pode tratar as pessoas mal e depois esperar que elas resolvam seus problemas. Pai, você está sendo cruel. Cruel? A palavra me doeu, mas não me balançou. Ricardo, cruel é abandonar o pai idoso para ir se divertir. Cruel é tratar o próprio sangue como empregado. Cruel é só lembrar da família quando precisa de dinheiro. Eu tô sendo justo. Pai, pelo amor de Deus, todo mundo aqui tá olhando. Os pais da Patrícia estão vendo isso tudo. Isso vai afetar meu casamento. Vai afetar seu casamento? Eu quase engasguei. E o que você acha que afeta o nosso relacionamento de pai e filho, Ricardo? O que você acha que acontece com a nossa família quando você me trata como lixo? Pai, eu nunca te tratei como lixo. Não? Eu deixei a pergunta ecoar. Então me explica o que foi esses 5 dias. Me explica o que é deixar o pai sozinho cuidando de plantas como se fosse empregado. Me explica o que é sumir sem dar notícia e só ligar quando o cartão não passa. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, carregado da verdade que ele não conseguia negar. Pai, por favor. A voz dele agora estava quebrada, diferente. Não era mais aquela voz autoritária de quem estava cobrando.
Era a voz de quem estava começando a entender a gravidade da situação. Eu sei que errei. Eu sei que tratei você mal. Mas agora eu preciso que você me ajude. Só dessa vez. Só dessa vez. Eu repeti as palavras dele devagar. Ricardo, quantas vezes na sua vida você me falou só dessa vez? Quando você gastou toda a mesada no primeiro dia e queria mais. Quando você bateu o carro e precisava de dinheiro para o conserto. Quando você se formou e queria que eu ajudasse a comprar as coisas para a casa nova. Sempre só dessa vez. Mas sempre tem uma próxima vez. Eu conseguia ouvir vozes mais próximas agora. Claramente alguém se aproximando da mesa deles. Provavelmente o gerente. Provavelmente querendo uma definição da situação. E eu ali, do outro lado da linha, assistindo meu filho aprender na marra o que é responsabilidade. Pai, o gerente está aqui na mesa. Ele quer saber como vamos resolver isso. Por favor, destrava o cartão. Eu juro que quando voltar a gente conversa sobre tudo. Conversa sobre tudo. Eu suspirei. Ricardo, você tem 35 anos. Você acha que eu ainda acredito em promessa de criança? Você acha que eu ainda caio nessa de depois a gente conversa? Pai, dessa vez é diferente. Por que seria diferente? Porque você está passando vergonha? Porque os sogros estão vendo? Porque a situação está feia? Eu fiz uma pausa. Filho, a única coisa que mudou é que agora você está sentindo na pele o que é constrangimento, o que é humilhação, o que é dependência. Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir claramente uma voz masculina falando com eles, provavelmente o gerente explicando as opções disponíveis para resolver a conta. Conseguia imaginar a cara da Patrícia, vermelha de vergonha. Conseguia imaginar os pais dela, julgando a situação toda, se perguntando que tipo de genro tinham. Pai, eles estão falando em chamar a polícia se a gente não conseguir resolver isso agora. Polícia? Eu senti uma pontada no peito, mas não era medo, era tristeza. Tristeza de ver que meu filho tinha chegado a esse ponto. Ricardo, você ouviu o que você acabou de falar? Você está me dizendo que pode ser preso porque não consegue pagar uma conta de restaurante. Pai, não é assim tão grave. Não é grave? Minha voz saiu mais alta que eu queria. Meu filho me ligando desesperado porque pode ser preso por não pagar uma conta e isso não é grave? Ricardo, onde foi parar sua dignidade? Onde foi parar o homem que eu criei? Pai, você está sendo injusto. Todo mundo passa aperto às vezes. Aperto é uma coisa, Ricardo. Irresponsabilidade é outra. Aperto é quando você gasta o que tem e não dá. Irresponsabilidade é quando você gasta o que não tem contando com o dinheiro dos outros. Eu respirei fundo. Me diz uma coisa. Se eu morresse amanhã, como é que vocês iam viver? Como é que vocês iam pagar as contas? Silêncio. Um silêncio que me disse tudo. Eles não tinham plano. Viviam contando com meu dinheiro como se fosse garantido eternamente. Pai, não fala assim. Por que não posso falar? É a realidade, Ricardo. Eu tenho 78 anos. Qualquer dia eu posso morrer. E vocês vivem como se meu dinheiro fosse infinito. Como se eu fosse obrigado a bancar a vida de vocês para sempre. Pai, a gente não vive às suas custas. Não? Eu quase ri. Então me explica essa situação aí. Me explica como vocês fizeram uma viagem contando com dinheiro que não era de vocês. Me explica como um homem formado, empregado, não consegue pagar uma conta de R$ 900 sem depender do pai. Eu conseguia ouvir a Patrícia chorando no fundo. Não era um choro de tristeza. Era um choro de raiva, de frustração, de vergonha. Era o choro de quem estava vendo o castelo de cartas desmoronar na frente de todo mundo. Pai, a Patrícia está chorando. Você não pode fazer isso com ela. Com ela? A indignação subiu igual uma onda. Ricardo, em que momento dessa história eu fiz alguma coisa com a Patrícia? Eu cancelei meu cartão da minha conta. Isso é algo que eu fiz com ela? Pai, você sabe que sim. Você sabe que isso afeta ela também. Claro que afeta, Ricardo. Porque vocês construíram uma vida baseada no meu dinheiro. Porque vocês fizeram planos contando com uma renda que não é de vocês. Porque vocês me transformaram no banco pessoal da família sem nem perguntar se eu concordava. Pai, você sempre ajudou a gente. Ajudar é uma coisa, ser usado é outra. Eu deixei as palavras ecoarem. Ajudar é quando você pede, eu posso, e eu dou. Ser usado é quando vocês contam com meu dinheiro sem nem me consultar, me tratam mal, e ainda por cima me cobram quando eu digo não. Do outro lado da linha,
Conseguia ouvir movimento, cadeiras sendo arrastadas, vozes mais altas. A situação estava escalando e meu filho estava no centro dela. Pai, eles estão pedindo para a gente sair do restaurante se não conseguir pagar agora. Estão falando que vão chamar a segurança. E o que você vai fazer, Ricardo? Como assim o que eu vou fazer? Pai, eu preciso que você destrave o cartão. Não, filho. Você não precisa que eu destrave cartão nenhum. Você precisa assumir a responsabilidade pela situação que você criou. Você precisa parar de depender do pai e resolver seus próprios problemas. Pai, eu não tenho como resolver isso sozinho. Por que não tem, Ricardo? Você tem cartão próprio? Tem conta própria? Tem dinheiro guardado? Eu fiz uma pausa. Ou será que vocês gastaram tudo e agora querem que eu pague o prejuízo? Pai, o nosso cartão está no limite. A gente gastou mais do que esperava. Gastaram mais do que esperava. Eu repeti, incrédulo. Ou gastaram mais do que tinham. Porque se vocês esperavam gastar R$ 900 numa refeição, vocês deviam ter R$ 900 para gastar. Pai, a gente não planejou direito. Não planejaram direito? Eu suspirei. Ricardo, quantos anos você tem mesmo? 35? E ainda não aprendeu a planejar um orçamento? Eu conseguia ouvir vozes masculinas agora. Claramente a situação se tornando mais tensa. Conseguia imaginar os seguranças se aproximando, a pressão aumentando, o constrangimento crescendo. Pai, pelo amor de Deus, eles estão chamando a segurança. Você quer que eu seja humilhado na frente de todo mundo? Humilhado? A palavra me atingiu como um tapa. Ricardo, me diz quantas vezes eu fui humilhado na vida e você nem ligou. Quantas vezes eu passei aperto e você nem soube. Quantas vezes eu precisei me virar sozinho enquanto você vivia sua vida sem se preocupar comigo. Pai, isso é diferente. É diferente por quê? Porque agora é com você? Por que agora você que está sentindo o gosto da humilhação? Minha voz estava ficando mais firme, mais resoluta. Filho, eu passei 40 anos sendo humilhado por passageiro mal educado no ônibus. 40 anos aturando o desaforo de gente que se achava melhor que eu. E você nunca se importou com isso. Pai, eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou. Nunca quis saber como era meu dia, como eu me sentia, o que eu passava. Eu fiz uma pausa. Mas agora que você está passando vergonha, agora que você precisa de mim, agora eu tenho que resolver tudo. Pai, eu reconheço que errei. Eu sei que não fui um bom filho. Mas agora eu preciso da sua ajuda. Precisa da minha ajuda. Eu repeti. E quando eu precisei da sua companhia nesses 5 dias, quando eu precisei de um telefonema perguntando se eu estava bem, quando eu precisei ser tratado com dignidade na minha própria casa, Pai, eu prometo que vou mudar. Eu prometo que vou ser um filho melhor. Promete. Eu quase ri, mas não tinha nada de engraçado na situação. Ricardo, você sabe quantas promessas você já me fez na vida? Quantas vezes você prometeu que ia mudar, que ia melhorar, que ia ser diferente? Pai, dessa vez é sério. É sério porque você tá com a corda no pescoço. É sério porque você tá passando vergonha. É sério porque você precisa de mim. Eu respirei fundo. Mas e quando não precisar mais? E quando a situação passar? Você vai continuar sendo esse filho melhor? Ou vai voltar a me tratar como empregado? Pai, eu juro que vai ser diferente. Jura? Eu deixei a palavra ecoar. Ricardo, eu não quero mais juras. Eu não quero mais promessas. Eu quero atitudes. E atitude é você resolver seus próprios problemas sem depender do pai. Estão falando que vão fazer um boletim de ocorrência se a gente não pagar. A voz do Ricardo estava tremendo. E pela primeira vez em muito tempo, eu conseguia ouvir medo real ali. Não era mais só vergonha ou nervosismo. Era medo das consequências. Boletim de ocorrência. Eu deixei as palavras ecoarem. Ricardo, você tem noção da gravidade do que você está me falando? Meu filho pode ter o nome sujo, pode ter problemas com a justiça, porque não consegue pagar uma conta de restaurante. Pai, por isso mesmo, você não pode deixar isso acontecer comigo. Eu não posso deixar. A indignação subiu como uma onda quente. Ricardo, quem deixou isso acontecer foi você. Você que fez uma viagem que não podia pagar. Você que gastou dinheiro que não tinha. Você que contou com uma reserva que não era sua. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Eu não tenho nada a ver com as decisões irresponsáveis que você tomou. Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir claramente vozes masculinas, provavelmente os seguranças,
falando com autoridade. Conseguia ouvir a Patrícia soluçando. Conseguia imaginar os pais dela completamente constrangidos com a situação toda. Pai, eu sei que você está com raiva. Eu sei que você quer me ensinar uma lição. Mas isso já passou dos limites. Isso pode afetar minha vida profissional, meu casamento, minha reputação. Sua reputação. Eu quase cuspi as palavras. E a minha reputação, Ricardo? 40 anos trabalhando honestamente, construindo uma vida digna, criando um filho com valores, e no final descobrir que criei um homem que me trata como empregado e ainda por cima é irresponsável financeiramente. Pai, você está exagerando. Exagerando? Minha voz saiu mais alta. Meu filho me ligando porque pode ser preso por não pagar uma conta e eu que estou exagerando? Ricardo, você tem noção do que isso representa? Você tem noção da vergonha que isso é para nossa família? Pai, então me ajuda. Se você se importa com a família, destrava o cartão. Se eu me importo com a família? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Ricardo, quem é que trabalhou 40 anos para sustentar essa família? Quem é que acordou às 4 da manhã durante décadas para garantir que vocês tivessem o que comer? Quem é que comprou essa casa, criou você, cuidou da sua mãe quando ela estava doente? Pai, eu sei de tudo isso, sabe? Então me explica como é que você pode questionar se eu me importo com a família. Me explica como é que você tem coragem de me cobrar depois de me tratar como lixo durante 5 dias. Eu conseguia ouvir movimento intenso do outro lado, vozes se sobrepondo, claramente a situação se deteriorando rapidamente. E uma parte de mim, a parte do pai que ainda existia lá no fundo, doía vendo meu filho nessa situação. Mas a parte do homem que tinha sido humilhado, desrespeitado e usado, essa parte estava firme na decisão. Pai, eles estão enchendo um papel aqui. Estão anotando nossos dados. Pelo amor de Deus, você não pode deixar isso acontecer. Ricardo, me responde uma pergunta. O que você aprendeu com tudo isso? Como assim? O que você aprendeu? Qual é a lição que você está tirando dessa situação toda? Pai, não é hora para isso. É exatamente a hora para isso. Eu cortei ele. Porque se você não aprender nada, se você não entender o que está acontecendo aqui, então não adianta eu resolver esse problema. Porque vai ter um próximo e outro depois desse. Pai, eu aprendi que não posso contar com você quando preciso. A resposta dele me deixou em silêncio por uns segundos. Não era raiva que eu sentia. Era uma tristeza profunda, uma decepção que cortava mais fundo que qualquer insulto. Entendi, eu disse bem baixinho. Você aprendeu que não pode contar comigo. Eu fiz uma pausa longa. Não aprendeu que não pode tratar as pessoas mal. Não aprendeu que não pode ser irresponsável financeiramente. Não aprendeu que não pode usar as pessoas e depois cobrar ajuda. Minha voz estava ficando mais firme. Você aprendeu que o pai é que é o vilão da história. Pai não é isso. É isso sim, Ricardo. Na sua cabeça, o problema não é você ter sido desrespeitoso, irresponsável e interesseiro. O problema é eu não ter resolvido as consequências dos seus atos. Pai, eu reconheço que errei, mas você também está errando agora. Como é que eu estou errando? Me explica onde é que eu errei. Você está me deixando passar essa humilhação toda. Você está deixando eu ser constrangido na frente de todo mundo. Ricardo, eu respirei fundo. Você se lembra de quando você era criança e fazia alguma coisa errada? Se lembra do que eu falava? Pai, isso não. Se lembra? Eu sempre dizia, as consequências dos seus atos são responsabilidade sua. Eu sempre ensinei isso para você. Pai, mas você sempre me ajudou quando eu me metia em confusão. Quando você era criança, Ricardo. Quando você era criança e estava aprendendo. Mas você tem 35 anos agora. Você não é mais criança para eu ficar tirando você de todas as encrencas. Eu conseguia ouvir a voz da Patrícia mais clara agora. Ela estava falando diretamente com alguém, provavelmente tentando explicar a situação, tentando ganhar tempo. Pai, a Patrícia está tentando negociar com eles. Está pedindo para eles esperarem até amanhã, para a gente ter tempo de resolver. E você acha que até amanhã vai mudar alguma coisa? Você vai conseguir R$ 900 até amanhã? Pai, a gente pode dar o carro como garantia. Pode deixar a carteira de motorista. Alguma coisa assim. Dar o carro como garantia. Eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Ricardo, você está falando em dar como garantia um carro que ainda está sendo pago,
Com dinheiro que eu ajudei a financiar? Pai, é só até resolver a situação. E como é que você vai resolver a situação, filho? Da onde vai sair esse dinheiro? Porque, pelo que eu entendi, vocês já estão no limite do cartão próprio. Silêncio. Porque ele sabia que não tinha solução. Porque ele sabia que, no final das contas, ia ter que ligar para algum parente, pedir dinheiro emprestado, se humilhar de qualquer jeito. A única diferença é que agora não ia ser eu bancando a irresponsabilidade dele. Pai, eu posso pedir emprestado para o meu chefe na segunda-feira. Pedir emprestado para o chefe. Eu balancei a cabeça. Ricardo, você tem noção do constrangimento que isso é? Você tem noção de como isso afeta sua imagem profissional? Pai, por isso mesmo. Por isso que eu preciso que você me ajude agora. Não, Ricardo. Por isso que você precisava ter sido responsável desde o começo. Por isso que você não devia ter feito uma viagem que não podia pagar. Eu fiz uma pausa. As consequências dos seus atos são responsabilidade sua. Sempre foram. Pai, você está sendo cruel comigo. Cruel é como você me tratou esses 5 dias. Cruel é me abandonar cuidando de plantas como se eu fosse empregado. Cruel é só lembrar que eu existo quando precisa de dinheiro. Minha voz estava firme, resoluta. Eu tô sendo justo. Talvez pela primeira vez na vida, eu tô sendo completamente justo com você. Pai, eu prometo que se você me ajudar agora, eu nunca mais vou te tratar mal. Eu prometo que vou ser um filho melhor. Ricardo, você já fez essa promessa hoje. Já fez várias vezes na vida. E sempre quebrou. Eu suspirei. Suas promessas não valem nada para mim. A única coisa que vale são suas atitudes. E suas atitudes me mostraram exatamente quem você é. Pai, então não tem jeito? Você não vai me ajudar de forma nenhuma? A pergunta ecoou na linha, carregada de desespero, de última esperança. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti realmente no controle da situação. No controle da minha vida, do meu dinheiro, da minha dignidade. Ricardo, eu disse bem devagar, quando vocês voltarem da viagem, nós vamos ter uma conversa. Uma conversa séria sobre respeito, sobre família, sobre limites. Mas primeiro, você vai resolver essa situação aí do jeito que conseguir. Com sua própria capacidade, com sua própria responsabilidade. Pai. E depois dessa conversa, nós vamos definir como é que vai ser nosso relacionamento daqui pra frente. Se é que vai ter relacionamento. Se é que vai ter relacionamento. As palavras saíram da minha boca com um peso que eu mesmo não esperava. Do outro lado da linha, o silêncio foi total. Nem os ruídos do restaurante eu conseguia mais ouvir. Era como se o mundo tivesse parado para digerir o que eu acabei de falar. Pai, a voz do Ricardo saiu quebrada, diferente de tudo que eu tinha ouvido até agora. Você tá falando que pode cortar relação comigo? Eu tô falando que relacionamento é uma via de mão dupla, Ricardo. Não é só você aparecer quando precisa e sumir quando não precisa mais. Eu respirei fundo. Eu tô falando que se você quer ser meu filho, você tem que agir como filho. Se você quer só ser um conhecido que vive às minhas custas, então a gente precisa definir isso claramente. Pai, você não pode falar sério. Eu sou seu único filho. Ser meu único filho não te dá direito de me desrespeitar, Ricardo. Não te dá direito de me usar. Não te dá direito de me tratar como empregado. Minha voz estava saindo mais firme do que eu imaginava que conseguiria. Durante 35 anos eu aceitei ser pai de qualquer jeito. Agora eu quero ser pai de alguém que me respeita, ou não ser pai de ninguém. Eu conseguia ouvir ele respirando pesado, provavelmente sentindo o peso real das minhas palavras. Provavelmente entendendo pela primeira vez que eu não estava só bravo. Eu estava realmente considerando me afastar dele. Pai, olha, eu sei que eu não fui o melhor filho do mundo. Eu sei que cometi erros, mas a gente é família. Família não abandona família. Família não abandona família. Eu repeti as palavras dele devagar. Interessante você falar isso, Ricardo. Me diz onde estava essa família quando vocês me deixaram sozinho 5 dias? Onde estava essa família quando vocês sumiram sem dar notícia? Onde estava essa família quando me trataram como zelador da própria casa? Pai, eu reconheço que errei. Reconhecer não basta mais, filho. Reconhecer é fácil quando você está com a corda no pescoço. Qualquer um reconhece erro nessa situação. Eu fiz uma pausa. O que eu quero saber é se você realmente entendeu o que fez. Se você realmente se arrependeu. Ou se você está só tentando me convencer para eu resolver seu problema. Do outro lado da linha, conseguia ouvir vozes se aproximando novamente.
Provavelmente a situação no restaurante se intensificando. Conseguia imaginar meu filho ali, suando frio, sentindo na pele o que é dependência, o que é humilhação, o que é desespero. Pai, eles estão falando que se a gente não resolver em 10 minutos, vão chamar a polícia mesmo. Por favor, eu imploro. Destrava o cartão só dessa vez. Implora. A palavra me atingiu de um jeito estranho. Não era a satisfação que eu sentia vendo meu filho implorar. Era tristeza. Tristeza de ver que tinha chegado nesse ponto. Ricardo, você sabe quantas vezes na vida eu implorei alguma coisa para você? Pai, não é hora para isso. É exatamente a hora para isso. Você sabe quantas vezes eu implorei para você me visitar mais? Quantas vezes eu implorei para você me tratar com respeito? Quantas vezes eu implorei para você lembrar que eu existo? Minha voz estava ficando embargada. Mas agora que você precisa de mim, agora que você está desesperado, aí você implora. Pai, eu sei que não fui um bom filho. Eu sei que te magoei. Mas por favor, não deixa eu passar por essa humilhação. Essa humilhação. Eu suspirei. Ricardo, você tem ideia de quantas humilhações eu passei na vida e você nem ficou sabendo? Quantas vezes eu fui desrespeitado, diminuído, tratado como inferior, e você nem se importou? Pai, eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou. Nunca quis saber como eu me sentia, o que eu pensava, o que eu passava. Eu fiz uma pausa longa. Mas agora que você está sentindo na pele, agora você quer compaixão. Eu conseguia ouvir a Patrícia chorando mais alto agora, a voz dela desesperada tentando explicar alguma coisa para alguém. Conseguia imaginar os pais dela, completamente constrangidos, provavelmente se arrependendo de ter convidado o genro para a viagem. Pai, a Patrícia está passando mal. Ela nunca passou por uma situação dessas. Os pais dela nunca viram uma coisa assim. E por que vocês acham que eu tenho que resolver um problema que vocês criaram? Por que vocês acham que a humilhação de vocês é responsabilidade minha? Porque você é meu pai. Porque pai ajuda filho quando ele está em apuro. Pai ajuda filho que merece ajuda, Ricardo. Pai ajuda filho que trata o pai com respeito. Pai ajuda filho que reconhece o valor da família. Minha voz estava ficando mais dura. Pai não é obrigado a bancar irresponsabilidade de filho mal educado. Pai, você está sendo muito duro comigo. Duro? Eu quase ri, mas não tinha nada de engraçado. Ricardo, duro foi criar você sozinho depois que sua mãe morreu. Duro foi trabalhar 40 anos acordando às 4 da manhã. Duro foi aturar seu desrespeito durante anos esperando que você mudasse sozinho. Pai, eu posso mudar. Eu quero mudar. Você quer mudar agora que está precisando de mim. Você quer mudar agora que está com problemas. Eu respirei fundo. E quando você não precisar mais? E quando a situação passar? Você vai continuar querendo mudar? Pai, eu juro que sim. Eu juro que vou ser um filho melhor. Não quero mais juras, Ricardo. Não quero mais promessas. Quero atitudes. Eu fiz uma pausa. E a primeira atitude que eu quero ver é você resolvendo esse problema sem depender de mim. Pai, eu não consigo resolver sozinho. Eu não tenho o dinheiro. Então você deveria ter pensado nisso antes de fazer a viagem. Deveria ter planejado melhor. Deveria ter sido mais responsável. Minha voz estava implacável. Mas você achou que o banco do papai sempre ia estar disponível. Pai, pelo amor de Deus, eu tô desesperado aqui. Eu nunca passei por uma situação dessas na vida. Eu sei que você nunca passou. Porque eu sempre resolvi seus problemas antes que você sentisse as consequências. Eu suspirei. Mas agora você vai sentir. Você vai aprender na prática o que é responsabilidade. Do outro lado da linha, conseguia ouvir vozes masculinas falando com autoridade. Claramente a polícia ou segurança tomando controle da situação. Conseguia ouvir meu filho tentando explicar, a voz dele cada vez mais desesperada. Pai, eles estão perguntando se a gente tem como entrar em contato com alguém da família para resolver isso. Eu falei que tenho você, mas que você está com problemas para destrava o cartão. Problemas para destrava o cartão. Eu repeti, incrédulo. Ricardo, você falou para eles que eu tenho problemas para destrava meu próprio cartão da minha própria conta? Pai, eu não sabia o que falar. Você podia ter falado a verdade. Que você é um irresponsável que fez uma viagem que não podia pagar. Que você é um filho que trata o pai mal e depois quer que o pai resolva seus problemas. Pai, por favor, não me humilha mais do que eu já estou sendo humilhado. Não sou eu que estou te humilhando, Ricardo. Você mesmo se colocou nessa situação. Você mesmo criou essa humilhação. Eu respirei fundo.
Eu só tô me recusando a te tirar dela. Pai, então você realmente não vai me ajudar? Você vai deixar eu ser preso? A pergunta ficou ecoando na linha, carregada de desespero real. E pela primeira vez desde que a ligação começou, eu senti um aperto no peito. Não era vontade de ceder. Era dor de pai vendo o filho sofrer. Mas era uma dor necessária. Ricardo, eu disse bem devagar, eu passei 35 anos te protegendo das consequências dos seus atos. 35 anos, impedindo que você aprendesse a ser responsável. E olha onde isso te trouxe. Pai, agora você vai aprender. Do jeito mais difícil, mas vai aprender. Minha voz estava firme, mas o coração estava apertado. E quando você aprender, quando você realmente mudar, quando você me tratar com o respeito que eu mereço, aí nós conversamos sobre ser pai e filho de novo. Pai, você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu sangue. Sangue não dá direito de desrespeitar, Ricardo. Sangue não dá direito de usar. Sangue vem com responsabilidades, e você esqueceu todas elas. Eu fiz a pausa mais longa da conversa toda. Resolve aí do jeito que conseguir. E quando voltar, nós conversamos. 40 anos dirigindo ônibus me ensinou que às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Às vezes a gente precisa deixar o outro se ouvir falando para entender o tamanho da besteira que está fazendo. Pai, eu sei que você está certo. Eu sei que eu sou um filho ruim. Eu sei que te tratei mal todos esses anos. A voz dele estava tremendo. Não era mais aquela voz autoritária de quem estava cobrando. Era a voz de quem estava realmente se vendo no espelho pela primeira vez. Mas eu não quero perder você. Eu não quero que a gente pare de ser pai e filho. Eu continuei em silêncio, porque palavras são fáceis quando a gente está desesperado. Qualquer um fala o que o outro quer ouvir quando está com a corda no pescoço. O difícil é manter essas palavras quando a tempestade passa. Pai, você tá aí? Por favor, me fala alguma coisa. Tô aqui, Ricardo. Tô ouvindo. Pai, eu quero te pedir uma coisa. Não é sobre o cartão, não é sobre o dinheiro. É sobre nossa família. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Quando eu voltar dessa viagem, eu quero que você me ensine a ser um filho melhor. Eu quero que você me fale tudo o que eu fiz de errado todos esses anos. Eu quero que você me dê uma nova chance. Nova chance. Eu repeti as palavras devagar. Ricardo, quantas chances você acha que eu já te dei na vida? Muitas, pai. Muitas demais. E eu desperdicei todas. Era a primeira vez que eu ouvia ele reconhecer isso, sem estar pedindo alguma coisa em troca. A primeira vez que ouvia humildade real na voz dele. E por que essa seria diferente das outras? Porque agora eu entendi o que significa estar sozinho. Agora eu entendi o que é não ter ninguém para contar. A voz dele estava embargada. Pai, quando você falou que podia cortar relação comigo, eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir vozes mais distantes agora, como se ele tivesse se afastado do tumulto do restaurante para falar comigo. Conseguia ouvir ele respirando pesado, tentando controlar a emoção. Pai, você se lembra quando eu era pequeno e tive aquele pesadelo terrível? Você me levou para dormir na sua cama e ficou acordado a noite toda me consolando. Eu me lembrava. Ele tinha uns 7 anos, sonhou que eu tinha sumido, e ele ficou sozinho no mundo. Chorou a noite inteira grudado em mim. Lembro. Pai, agora eu tô sentindo aquele mesmo medo. Medo de ficar sozinho. Medo de perder a única pessoa que realmente me ama, apesar de todos os meus defeitos. Ele parou para respirar. E eu sei que se eu perder você, vai ser culpa minha. Não vai ser porque você é mau ou injusto. Vai ser porque eu não soube ser filho. Eu fiquei em silêncio, sentindo o peso das palavras dele. Não era manipulação. Era dor real. Era reconhecimento real. Era o primeiro sinal de que talvez, só talvez, ele estivesse realmente entendendo alguma coisa. Pai, eu vou resolver essa situação aqui do meu jeito. Não sei como ainda, mas vou resolver. Vou ligar para o meu chefe, vou pedir emprestado para alguém, vou dar meu carro como garantia, vou fazer o que for preciso. A voz dele estava mais firme agora. E quando eu voltar, eu quero sentar com você e conversar de verdade. Não aquela conversa rápida de sempre. Uma conversa de pai e filho mesmo. E o que você quer conversar? Quero que você me conte como você se sentia quando eu te visitava correndo, sempre com pressa.
Quero que você me conte como foi para você quando sua esposa morreu e eu não te dei o apoio que você precisava. Quero que você me conte todas as vezes que eu te magoei e você ficou quieto para não brigar comigo. Era estranho ouvir meu filho falando essas coisas. 40 anos esperando que ele percebesse sozinho, e agora, no meio de um restaurante, passando a maior vergonha da vida dele, ele finalmente estava enxergando. Pai, você acha que ainda dá tempo? Você acha que a gente ainda pode ser uma família de verdade? Ricardo, eu disse bem devagar. Família de verdade não é sobre sangue. É sobre respeito, carinho, consideração. É sobre estar presente nos momentos bons e nos ruins também. Eu sei, pai. E eu quero aprender a ser essa pessoa. Quero aprender a ser o filho que você merece. Do fundo da linha, conseguia ouvir a Patrícia chamando ele. Provavelmente porque a situação no restaurante precisava de uma definição urgente. Pai, eu preciso ir resolver isso agora. Mas antes de desligar, eu quero te falar uma coisa que eu nunca falei. O que é? Eu te amo, pai. E eu tenho orgulho de ser seu filho, mesmo sabendo que você não tem motivo nenhum para ter orgulho de mim. As palavras dele me atingiram como um soco no peito. Não era a primeira vez que ele falava que me amava, mas era a primeira vez que eu sentia que ele realmente estava sentindo o que estava falando. E pai, quando eu era criança você sempre falava uma coisa quando eu fazia alguma besteira. Você lembra? O que é? Você falava, filho, erro todo mundo comete. O importante é aprender com o erro e não repetir ele. Pai, eu quero aprender com esse erro. Eu quero que essa seja a última vez que eu te decepciono. Eu fiquei em silêncio, sentindo um misto de dor e esperança. Dor pelo que tinha acontecido. Esperança pelo que talvez pudesse acontecer. Ricardo, resolve aí sua situação. E quando você voltar, nós conversamos. Conversamos de verdade. Pai, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você vai me perdoar algum dia? A pergunta ficou ecoando na linha. Era uma pergunta simples, mas que carregava o peso de toda a nossa história. O peso de todos os anos de desrespeito, de todas as oportunidades perdidas, de todos os momentos em que ele podia ter sido um filho melhor e escolheu não ser. Ricardo, perdão não é algo que se pede. É algo que se conquista. Como eu conquisto, pai? Sendo diferente. Sendo o homem que eu tentei te ensinar a ser. Sendo o filho que sua mãe ficaria orgulhosa de ter. Eu respirei fundo. Perdão se conquista com atitudes, não com palavras. Então eu vou conquistar, pai. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou conquistar. Tomara, Ricardo. Tomara. Do outro lado da linha, conseguia ouvir vozes chamando ele com mais urgência. A situação no restaurante precisava ser resolvida, e ele precisava tomar as rédeas da própria vida. Pai, eu preciso ir. Mas obrigado. Obrigado pelo quê? Por não ter desistido de mim mesmo quando eu merecia que você desistisse. Por ter me ensinado uma lição que eu precisava aprender, mesmo doendo em você também. Ele fez uma pausa. E obrigado por ainda estar disposto a me dar uma chance de ser seu filho de verdade. A ligação foi encerrada, e eu fiquei ali, sentado na minha cozinha, segurando o telefone e tentando processar tudo o que tinha acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez ainda houvesse esperança para nós dois. Não pela situação que ele estava passando, mas pelas palavras que ele tinha falado. Palavras que pareciam vir de um lugar diferente, de um reconhecimento real do que ele tinha feito de errado. Mas palavras são só o começo. O que importa mesmo são as atitudes que vêm depois. E essas, só o tempo ia mostrar se eram reais ou se eram só desespero de momento passando. 3 dias se passaram depois daquela ligação. 3 dias de silêncio total. Eu não sabia como ele tinha resolvido a situação no restaurante, se tinha conseguido pagar a conta, se tinha tido que pedir ajuda para alguém, ou se realmente tinha passado pela humilhação toda. E por mais que uma parte de mim quisesse saber, eu não liguei, porque era importante que ele resolvesse sozinho, do jeito dele, com as próprias pernas. Na quinta-feira à tarde, eu estava no quintal regando as plantas, as mesmas plantas que eu tinha ficado cuidando, quando ouvi o portão abrindo. Era o Ricardo, mas não era o mesmo Ricardo que tinha saído de casa na sexta anterior. Ele estava diferente. Os ombros curvados, o rosto cansado, e nos olhos dele tinha uma coisa que eu não via há muito tempo. Humildade de verdade. Oi, pai, ele disse baixinho, parado na entrada do quintal como se tivesse pedindo permissão para entrar.
Oi, Ricardo. Eu continuei regando as plantas, não por frieza, mas porque queria ver o que ele ia fazer, como ele ia se comportar. Ele ficou ali parado uns minutos, só me observando. Depois se aproximou devagar e disse: Pai, posso te ajudar com isso? Eu olhei para ele, surpreso. Em 35 anos de vida, não lembro de uma única vez que ele tenha se oferecido para me ajudar com qualquer coisa da casa. Pode, eu respondi, entregando a mangueira para ele. Ficamos ali uns 20 minutos, regando as plantas em silêncio. Um silêncio diferente, não tenso como era antes. Era um silêncio de quem estava pensando, de quem estava tentando encontrar as palavras certas. Pai, ele disse finalmente, você quer saber como eu resolvi lá no restaurante? Se você quiser me contar. Ele suspirou fundo. Liguei para o meu chefe. Tive que contar a situação toda para ele. Teve que pedir adiantamento do salário. Passei a maior vergonha da minha vida. Ele fez uma pausa. Os pais da Patrícia pagaram a conta no final, mas ficou aquele clima horrível o resto da viagem. Eles perderam totalmente o respeito por mim. Eu continuei regando, deixando ele falar. Pai, a Patrícia tá brava comigo. Disse que eu humilhei ela na frente da família dela. Disse que eu sou um irresponsável, que não sei me planejar. Ele riu sem alegria. E sabe o que é o pior? Ela tá certa. Eu parei de regar e olhei para ele. E o que você pretende fazer a respeito? Primeiro, eu quero te pedir desculpas. Não porque eu preciso de alguma coisa, mas porque eu realmente me arrependo do jeito que te tratei. Não só na semana passada, mas todos esses anos. Ele baixou a cabeça. Pai, eu fui um filho horrível, e você não merecia isso. Ricardo, eu disse, desligando a mangueira. Desculpa é o primeiro passo, mas não é o único. Eu sei, pai. Por isso que eu vim aqui com uma proposta. Que proposta? Ele respirou fundo. Eu quero que você me ensine a ser responsável. Quero que você me ajude a organizar minha vida financeira. Quero aprender a ser independente de verdade, não só no papel. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender se era sinceridade ou mais uma das manipulações dele. E como é que você pretende fazer isso? Primeiro, eu vou devolver o cartão da conta conjunta. E não quero outro. Quero aprender a viver só com o que eu ganho. Ele tirou o cartão do bolso e me entregou. Segundo, eu quero começar a te pagar de volta tudo que você gastou comigo esses anos. O carro, a entrada da casa, todas as ajudas. Pode ser pouco por mês, mas eu quero quitar minha dívida com você. Eu peguei o cartão surpreso. Não era o fato de ele ter devolvido. Era a atitude por trás do gesto. E terceiro, ele continuou, eu quero que a gente estabeleça uma rotina. Eu venho aqui todo domingo, não correndo, não com pressa. Venho para almoçar com você, para conversar, para te ajudar com o que precisar, como filho mesmo, não como visita obrigada. E a Patrícia concorda com isso tudo? Ele baixou a cabeça. A Patrícia tá pensando se quer continuar casada comigo. Ela disse que não conhecia esse lado irresponsável meu, que não sabia que eu era tão dependente de você. Ele me olhou nos olhos. E pai, eu não posso culpar ela. Eu realmente não era o homem que ela achou que tinha casado. E o que você vai fazer se ela quiser se separar? Vou aceitar. Vou aceitar as consequências das minhas escolhas. Ele suspirou. Mas vou tentar mostrar para ela que eu posso mudar. Não prometendo, mas fazendo. Nós dois ficamos em silêncio, olhando para o quintal, para as plantas que ele tinha me ajudado a regar. Era estranho ter meu filho ali do meu lado, falando como um homem adulto pela primeira vez na vida. Pai, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você não desistiu de mim antes? Eu te dei tantos motivos. Eu pensei na resposta, porque era uma pergunta importante. Porque pai não desiste, Ricardo. Pai espera, pai sofre, pai aguenta, mas não desiste. Eu olhei para ele. Mas também não aceita qualquer coisa. E você precisava aprender isso. Pai, você me perdoa? Ricardo, perdão não é um interruptor que a gente liga e desliga. É um processo. Você me machucou durante anos. Isso não se cura de uma hora para outra. Eu fiz uma pausa. Mas se você realmente mudar, se você realmente se tornar o homem que eu sempre soube que você podia ser, então sim, eu te perdoo. E como eu provo que mudei? Com tempo, Ricardo. Com consistência. Vindo aqui todo domingo como você prometeu. Me tratando com respeito. Sendo responsável com suas finanças. Sendo um homem de palavra. Eu respirei fundo.
Não são as palavras que vão me convencer. São as atitudes. Ele acenou com a cabeça, como se tivesse entendido realmente. Pai, tem mais uma coisa que eu quero te falar. O que é? Eu sempre achei que você era só meu pai. Mas agora eu entendo que antes de ser meu pai, você é um homem. Um homem que merece respeito, consideração, carinho. Ele me olhou nos olhos. E eu quero conhecer esse homem. Quero ouvir suas histórias, seus sonhos, suas opiniões. Não como filho que só pensa em si mesmo, mas como alguém que realmente se importa com você. Essas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Porque era exatamente isso que eu sempre quis. Ser visto como uma pessoa completa, não só como o provedor, o solucionador de problemas, o banco do papai. Então fica para jantar hoje, eu disse. E me conta direito o que aconteceu nesses 3 dias. Não como quem está prestando contas, mas como o filho que quer dividir suas experiências com o pai. O sorriso que apareceu no rosto dele era diferente de qualquer sorriso que eu já tinha visto. Era o sorriso de alguém que finalmente tinha entendido o valor da família de verdade. Naquela noite, nós conversamos por horas. Ele me contou não só sobre a situação no restaurante, mas sobre como se sentiu, sobre o que pensou, sobre como a experiência o fez refletir sobre a vida. E pela primeira vez em anos eu senti que estava conversando com meu filho de verdade, não com um estranho que aparecia quando precisava de alguma coisa. Hoje, 6 meses depois, posso dizer que aquele cartão cancelado foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Ricardo realmente mudou. Vem aqui todo domingo, me ajuda com as coisas da casa, me trata com carinho e respeito. Tá pagando suas próprias contas, organizou as finanças e tá conseguindo reconstruir o casamento com a Patrícia. Mais importante ainda, ele me vê como uma pessoa, não como um banco. Pergunta sobre meus sentimentos, me conta sobre os problemas dele, pede conselhos, mas também aceita quando eu digo não. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém que ama é deixar que essa pessoa aprenda com as próprias consequências. Às vezes, amor verdadeiro significa dizer não quando seria mais fácil dizer sim. E às vezes, a lição mais importante que a gente pode ensinar é que respeito e amor se constroem com atitudes, não com palavras. Comenta aí se isso já aconteceu contigo ou com alguém da sua família. Quantos de vocês já tiveram que tomar uma decisão difícil assim para ensinar uma lição para quem ama? Alguém precisa ouvir essa história.